Pessoal, boa noite a todos que estão aqui presentes ao vivo para nossa segunda aula de Direito das Sucessões no curso popular da Defensoria Pública. Meu nome é Maici Barbosa, vou dar a aula de hoje para vocês em continuidade ao que já começamos o programa de sucessões. Na última aula, falamos um pouquinho de como o direito das sucessões mudou, ou pelo menos deveria ter mudado, né? Eu comentei com vocês que talvez ele tenha mudado menos do que nós gostaríamos, ou do que foi de mudança no direito de família, sobretudo em decorrência da Constituição Federal de 1988. Eu gosto de pôr o marco, né, na Constituição Federal de 1988, porque nós sabemos que a constitucionalização do direito em geral, e posso dizer um pouquinho mais específico do direito privado, tem uma justificação maior a partir da Constituição Federal de 88, que é uma Constituição democrática, né, a nossa Constituição cidadã, que irradiou seus princípios por todo o direito, sobretudo para o direito privado também. O direito de família foi profundamente modificado, mas nós percebemos que o direito das sucessões não acompanhou tão bem essas modificações, nada obstante, em 2002 tenhamos um Código Civil novo, que passou a viger em 2003, em janeiro de 2003, mas que ainda assim traz alguns dispositivos que vão exigir de nós, intérpretes, um esforço um pouco maior para fazer toda essa conformação. Então, toda a nossa leitura do direito das sucessões aqui, e sobretudo pelo escopo do nosso curso, vai ser mais crítico, pensando justamente na Constituição Federal e nos princípios, os princípios constitucionais e principalmente também nas mudanças que de fato ocorreram no direito de família e que já tem havido uma salvaguarda maior até por meio do STF. Mas eu também não ignoro que essa humanização, inclusive, das normas jurídicas, ela vem com outros documentos também. Então, eu menciono para vocês assim, os documentos internacionais, né? Então, as convenções internacionais de direitos humanos também são muito importantes, né? A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, enfim, nós temos várias cartas também, várias convenções internacionais que também compõem toda essa axiologia constitucional na medida em que promovem também a proteção dos direitos humanos. E que nós aqui no direito privado não podemos esquecer desse diálogo, não podemos esquecer que essas normas também vão exigir uma conformação da nossa parte, né? E nós vimos que houve um rompimento de paradigma, né? A família pré-Constituição Federal de 88, né, fazendo essas ressalvas com relação aos meus marcos legais, mas eu gosto de utilizar a Constituição Federal. Antes da Constituição Federal de 88, a gente tem uma família hierarquizada, patriarcal, e principalmente muito voltada para o patrimônio, como todos os institutos de direito civil. O direito civil, ele tem essa fama, né, uma fama que não é injustificada, de ser muito elitista, justamente porque em muitos momentos é nítido o caráter patrimonial dos institutos. Em vários momentos, nós percebemos que a preocupação do legislador foi o que fazer com o patrimônio da pessoa. Isso não era não um motivo de vergonha, ou um motivo de demérito, né, ou um motivo para a gente condenar o legislador. Mas, historicamente, pensando naquele contexto, né, em que essas normas foram feitas, tinha toda uma razão para isso, né? Então, era um pensamento bem liberal, um pensamento voltado, ainda mais pelas influências que o nosso Código Civil de 1916 recebeu, e que a gente acaba também ainda tendo esses resquícios no nosso Código Civil até hoje, de 2002, que é aquela valorização da autonomia
ali naquele momento, né, do Código Civil de 16, a gente ainda falava mais assim, autonomia da vontade, para ressaltar, salientar a importância da vontade individual. E depois a gente vai mitigando um pouco mais isso, pensando na funcionalização dos institutos jurídicos, na despatrimonialização, que é aquele fenômeno em que nós deixamos um pouquinho de lado essa proteção do patrimônio por si só, para entender que qualquer instituto jurídico ele merece, ele deve servir à proteção da pessoa em primeiro lugar. É a proteção da pessoa que deve nortear qualquer aplicação de todos os institutos jurídicos. Então, a gente percebe essa mudança também desse caráter que era tão eminentemente patrimonial do direito privado em geral, para essa despatrimonialização, que não entendam, ignorar o patrimônio, ignorar a propriedade privada, de maneira nenhuma, isso é uma concepção bastante equivocada. Mas é só uma compreensão de que existem interesses existenciais que são qualitativamente diversos de interesses patrimoniais e por isso merecem uma tutela diversa. E também, mesmo naqueles institutos patrimoniais, eles só fazem sentido na medida em que protegem a pessoa e a dignidade da pessoa, ou da pessoa humana, né, como diz a nossa Constituição Federal. Então, esse é todo o contexto que nós vamos passar a ter em mente no estudo do direito das sucessões. Percebemos que ainda é um direito que eminentemente patrimonial na medida em que ele está preocupado com a transmissão de titularidades, né, principalmente, ou pelo menos predominantemente, né, nós percebemos que aquela tríade da liberdade, né, que já vem lá do Código Civil anterior, né? Então, falamos numa liberdade, né, a autonomia, ela se expressava em quê? Na liberdade de contratar, na liberdade, né, de dispor do seu próprio patrimônio, e também na liberdade de testar, né? Então, você vê que essa liberdade, ela se mantém, né? Essa valorização da liberdade também se mantém, da autonomia também no direito das sucessões, com algumas mitigações bem importantes, que nós até comentamos um pouquinho, dos herdeiros necessários, da proteção da legítima, mas isso também vai ficar deve ficar bem fixado como uma premissa para o estudo do direito das sucessões. E eu comentei com vocês, né, que falamos, em geral, do direito das sucessões na semana passada, pensando nos fundamentos, falando, né, de como a propriedade privada é importante, como o direito à herança, inclusive, é um direito fundamental, garantido no artigo 5º da Constituição Federal, enfim. E agora a gente vai passar um pouco mais para o estudo das normas mais específicas do direito das sucessões. Lembrando que a principal classificação do direito das sucessões é a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Ou seja, aquela sucessão que decorre, cujas normas que vão regular aquela sucessão decorrem da lei ou de uma vontade testamentária, né, ou de uma última vontade, como costuma dizer o legislador. Então, com base nisso, o Código Civil está organizado em normas gerais que vão ser aplicáveis em qualquer sucessão, independentemente de ser testamentária ou ser legítima, né? Lembrando que elas podem, inclusive, coexistir, não são excludentes, né? Eu posso ter sucessão legítima e sucessão testamentária, normas de ambas as fontes numa mesma sucessão, mas falaremos disso um pouquinho mais adiante, mas de qualquer forma o Código Civil faz essa distinção. Primeiro coloca as normas em geral, em seguida as normas aplicáveis à sucessão legítima e depois algumas normas da sucessão testamentária. Depois vai ser falado ali um pouquinho mais de inventário e partilha, mas essa estrutura principal é importante a gente ter em mente. E aí, passando então a esse primeiro estudo da sucessão em geral, nosso foco aqui maior vai ser dos artigos 1784 a 1828, nada obstante, no finalzinho
Eu vou falar de alguns artigos, né, de um instituto que está fora da sucessão em geral, mas vai ter toda uma pertinência para a gente estudar hoje. Mas, por hora, essas são as regras que estão, que vão ser aplicáveis a qualquer sucessão. Então, eu diria que é uma das partes mais importantes aí do livro de sucessões. Bom, e a primeira coisa que é importante a gente saber e ter muito claro na nossa mente é o momento da transmissão da herança. Então, acredito que para vocês que já estudam, né, provavelmente isso já seja até intuitivo, né? O momento da transmissão da herança, segundo o princípio da Sezin, que é o princípio adotado pelo direito das sucessões nosso brasileiro, é o momento da morte. Então, com a morte, há a transferência das titularidades que eram do decujus. Então, esse princípio é um princípio importantíssimo, um princípio basilar do direito das sucessões. Falaremos também um pouquinho mais dele daqui a pouquinho. Mas primeira questão é a seguinte: se o momento da transmissão da herança, então, é a morte, quando se verifica a morte? Né? Quando é esse momento da morte? Né? A gente sabe, então, que o princípio da Sezin, veremos um pouquinho melhor dele e os seus efeitos jurídicos daqui a pouco, mas sabemos que o princípio da Sezin está no artigo 1784 do Código Civil, ele vai dizer que os herdeiros, eles se investem no patrimônio do decujus, tanto posse quanto propriedade, logo no momento da morte. E aí a gente precisa retomar esses conceitos que estão lá na parte geral do Código Civil, que é o momento da morte. A morte, ela marca o fim da personalidade jurídica. Então, nós temos até aquele brocado jurídico famoso em latim, né? Mors omnia solvit, ou a morte tudo resolve, para marcar que a morte é o momento em que eu tenho o termo final da personalidade jurídica da pessoa humana. E aí, então, também com a morte, já que ela encerra a personalidade, e a personalidade é justamente essa capacidade de direito, de se ter, de ser sujeito de relações jurídicas. Nós vimos isso nas nossas primeiras aulas, né, de parte geral. Então, as titularidades que eram do decujus, elas passam para os herdeiros, já que elas não podem mais ser do decujus, já que o decujus perdeu a personalidade jurídica, né? Bom, e aí o momento, esse exato momento da morte, ele é sem dúvidas um desafio. Se eu disser para vocês que é tranquilo, pacífico, bom, nós temos soluções jurídicas, mas não, assim, podemos fazer algumas críticas, inclusive, a essas soluções jurídicas, e nem sempre a questão vai ser fácil de ser resolvida. Primeira espécie de morte, né, podemos assim dizer, vai ser a morte real. Como o próprio nome indica, a morte real é aquela em que eu consigo constatar de fato que ela ocorreu. Então, eu preciso, para constatar que a pessoa de fato morreu, eu preciso ver o cadáver. E segundo a lei de transplantes, a lei 9434 de 1997, no artigo 3º, a retirada, a atividade encefálica que marca o momento, a inatividade encefálica que marca o momento da morte. Então, a gente extrai esse entendimento do artigo 3º, que vai dizer que a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Um monte de procedimento que o médico precisa seguir para constatar esse diagnóstico de morte encefálica. Inclusive, nem é um médico só, e tem todo um protocolo feito pelo Conselho Federal de Medicina a ser seguido para essa constatação. Mas fato é que eu tenho ali a materialidade, né, da morte.
A morte é possível de ser constatada. E a morte ela vai ser constatada, entre outras medidas, por esses exames físicos que vão constatar a morte encefálica. É claro que, às vezes, a morte ela se dá por uma conjuntura de situações de fatores, né? A morte ela é um processo. Ela assim como eu acredito que falamos, não tenho tanta certeza se falamos, acho que falamos sim, quando falamos no início da personalidade, que o grande problema, a polêmica que envolve esses fatos naturais de nascer e de morrer e as suas repercussões jurídicas, elas estão muito ligadas à escolha de um momento certo para que aquele fato produza efeitos jurídicos. Então, por exemplo, a morte ela é um processo, são várias ocorrências que vão no corpo humano que vão conduzindo ao falecimento da pessoa. O nascimento é a mesma coisa, né? Se a gente for ver em comparação, né? Tem todo um processo de surgimento da vida, mas a gente precisa escolher um momento para constatar aquele fato, né? A morte ou o nascimento. No caso do nascimento, a gente tem uma polêmica imensa lá do Código Civil, que tratamos na parte geral, de acordo com as teorias que foram montadas, né, concepcionista, natalista, ou da personalidade condicionada, de qual seria exatamente esse momento, porque o artigo do Código Civil que trata sobre isso, se não me engano, o artigo 2º, não foi tão claro. Aqui, o momento da morte nem foi o Código Civil que falou, né? Não foi nem o Código Civil que determinou, nós extraímos de uma outra lei. Mas aqui, esse momento é um pouquinho mais objetivo, né? É a morte encefálica. Mas, como eu dizia para vocês, é um processo. Então, às vezes, a pessoa tem toda uma falência dos órgãos, enfim, que aí acabam conduzindo ao falecimento. A escolha do critério morte encefálica foi justamente para viabilizar a doação de órgãos. Então, tendo a morte encefálica, eu ainda posso ter circulação sanguínea, e aí, com isso, ainda tem a irrigação dos órgãos, o funcionamento de vários órgãos vitais importantes, e com isso, viabilizar que esses órgãos que estão em funcionamento possam ser transplantados em outra pessoa e salvar vidas. Então, por isso, esse critério, essa escolha da morte encefálica como critério para o fim da personalidade jurídica, né? Então, para constatação da morte real. Bom, então essa morte, ela é uma certeza, né? A morte real, ela é uma certeza. Ao cadáver, a exames, a declaração de óbito, o médico constata e está resolvido. Não há qualquer incerteza na morte real. Bom, situação diversa é com relação à comoriência. A comoriência está prevista no artigo 8º do Código Civil, e vejam, aqui não existe dúvida com relação à morte. O fato morte não é colocado em dúvida. O que existe de dúvida aqui com relação à comoriência diz respeito ao momento da morte. Quando eu tenho duas pessoas falecendo, não precisa estar exatamente, né, no mesmo local, enfim, mas eu não consigo constatar quem morreu primeiro. Nós sempre estudamos a comoriência lá na parte geral do Código Civil. Imagino, quando os professores de graduação têm que explicar a comoriência, tem um esforço imenso, porque a principal repercussão da comoriência está no direito sucessório, ou seja, está lá no civil, né? Então, para entender o porquê o momento da morte é tão importante para o direito em geral, a gente precisa entender essas repercussões sucessórias. Então, quando eu tenho duas pessoas que são parentes sucessíveis, né? Então, marido e mulher, que são ali, dependendo da situação, veremos, né? Mas num caso em que existe uma repercussão sucessória entre eles, ou um caso de um filho com relação ao pai, né? Pai e filho
ambos no mesmo evento, ambos falecem no mesmo evento e não dá para constatar quem morreu primeiro. Enfim, então isso pode ter repercussões sucessórias importantíssimas. Então, esse primeiro momento aqui, essa comoriência, ela é uma regra que vai dirimir essa incerteza com relação ao momento da morte. Por isso eu coloco aqui também a comoriência, para a gente entender ela um pouco melhor, como uma regra de presunção. A lei diz que se eu não consigo constatar quem morreu primeiro, eu vou presumir que ambos, ou todos, né, dois ou mais indivíduos, né, que ambos ou todos morreram ao mesmo tempo. Com isso, eu não tenho repercussões sucessórias entre eles. Lembrem-se, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas não custa repetir, que a presunção ela é importante e ela tem lugar nas situações em que, de fato, eu não consigo chegar a uma conclusão segura, ou porque é impossível, ou porque a prova é muito dificultosa. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma situação em que eu não tenho como, eu não tenho meios de constatar de fato, né, e dirimir essa questão de fato quem morreu primeiro. Se houver como, óbvio que eu não preciso da aplicação dessa presunção legal a respeito da comoriência. Mas, enfim, fechando então esse primeiro material nosso, esse primeiro slide, a morte real é uma morte que não traz dúvidas, em que existe um vestígio material dela, que é o cadáver, em que é possível de constatar e cujo critério utilizado é a morte encefálica. Agora, quando entramos no campo da incerteza com relação a essa primeira incerteza que eu trouxe para vocês, é a incerteza com relação ao momento da morte, não com relação ao fato da morte, né? Então, tenho certeza que a pessoa morreu, mas com relação a uma outra pessoa, eu não sei quem precedeu a quem. Então, nesse caso, a incerteza com relação ao momento da morte de cada um. E aí, nesse caso, a utilização, a regra que vai dirimir essa questão vai ser o artigo 8º, considerando ambos ou todos simultaneamente mortos. Aí agora a gente vai complicando um pouquinho mais. Né? Agora nós falamos de uma morte em que, de fato, existe uma presunção, mas uma presunção com relação ao fato morte. Então, vejam, né? Antes eu tinha falado da presunção não da morte, a morte é certa, mas o momento que eu não sei bem quando ocorreu. Aqui não. Aqui eu tenho uma situação em que a morte é incerta. Bom, existe aquela situação, então, da pessoa que desaparece do seu domicílio. Nós falamos um pouquinho também lá no nosso primeiro, nas nossas primeiras aulas sobre parte geral, então convido a todos, né, a retomarem essas aulas se for necessário, mas aqui, para nós já contextualizarmos melhor a nossa matéria, nesse caso, morte em que eu não tenho certeza, ela pode ser precedida dessa ausência. A ausência, o que é? A pessoa que sai, desaparece do seu domicílio, não deixa nenhum representante ou procurador, ninguém consegue mais localizá-la, né? E ela fica distante dos seus interesses, né, que precisam de alguma resolução. Aqui, inclusive, a gente percebe também um nítido caráter patrimonial desse instituto, sobretudo da ausência, né? Porque a ausência no Código Civil ela só faz sentido se a pessoa ausente, ou seja, a pessoa que desapareceu do domicílio, houver deixado bens. Se ela não tiver deixado bens, então não tem por que ingressar com todo esse procedimento, né, com toda essa complicação. O STJ já teve um precedente, eu não vou me recordar agora exatamente o número do acórdão, mas autorizando um procedimento de ausência quando não se tinha exatamente uma propriedade, nome do ausente, por entender que haviam outros interesses importantes de tutela. Mas, enfim, aqui é um instituto que
sobressai bastante esse caráter patrimonial. Bom, essa morte presumida, ela é praticamente aqui uma resolução também de uma situação indefinida, e que não pode ficar indefinida para sempre. A pessoa desaparece do seu domicílio, bom, nós sabemos da finitude humana, nós não sabemos por que ela desapareceu, onde ela está, o porquê também um pouco importa para o direito aqui, mas não sabemos onde ela está, ela não retorna e tem os interesses dela para serem resolvidos. Bom, nós não podemos ficar nessa situação de indefinição para sempre. E sabendo da finitude humana, o Código Civil dá uma solução, fala, olha, nós vamos procurar a pessoa até um determinado ponto. Né? Passado bastante tempo, se a pessoa não voltou, né, é provável que ela tenha morrido. E não é nem que ela é provável que ela tenha morrido porque ela desapareceu e morreu, mas é porque ela já passou tanto tempo que às vezes ela estava em algum lugar, mas ela morreu, né? Porque já se passou bastante tempo. Então, reconhecimento da finitude humana pelo direito, né? Então, nesse caso, nós temos uma incerteza muito grande, nós temos uma incerteza com relação ao paradeiro da pessoa, nós temos incerteza com relação ao porquê que ela saiu, né? Por que ela desapareceu. E aí, o Código Civil dá algumas soluções, né, que aí vai ser esse procedimento de ausência, né, que vai ser dividido em 3 partes, em que a primeira preocupação vai ser cuidar dos bens e buscar, tentar achar essa pessoa que está ausente. Então, é essa fase de curadoria de bens que está no artigo 22 e seguintes do Código Civil. Ali o juiz tentar encontrar, achar essa pessoa ausente para poder informar, né, dos seus interesses que estão exigindo a atenção dela. Numa segunda fase, abre-se a sucessão provisória, ou seja, esgotaram-se aquelas diligências previstas nessa primeira fase, ainda assim não se encontrou ninguém, né, não se encontrou a pessoa ausente, e aí a gente começa a falar em sucessão, ou seja, eu já começo a pensar que outras pessoas vão suceder essa pessoa ausente nos seus interesses. Está lá no artigo 26 e seguintes do Código Civil. Aí passa bastante tempo, pelo menos uns 10 anos, do trânsito em julgado da sentença que concede a abertura da sucessão provisória, os interessados podem requerer a sucessão definitiva. E aí a gente entra na terceira fase. Então vejam que, na verdade, aqui a gente tem também uma transferência de propriedade para os interessados, mas em caráter resolúvel, né, sob condição resolutiva, porque se a qualquer momento o ausente retornar, ele pode se reinvestir nas suas titularidades, né? Enfim, tem prazo, o artigo 39 vai falar a respeito disso, né? 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, aí o ausente ainda pode retomar suas titularidades patrimoniais. Importante dizer que também que esse efeito, né, esse prazo, ele diz respeito aos interesses patrimoniais. Por que é importante falar isso? Porque os interesses existenciais, nós já falamos, né, na aula passada, em regra, eles sequer são transmissíveis, né? E com relação à própria personalidade da pessoa, enfim, se ela retorna, é encontrado o paradeiro dela ou ela retorna, a gente não pode virar e falar assim, ah, não, você já morreu. Já está considerado morto para o direito, então paciência, vai ficar vagando aí que nem uma assombração no meio do mundo, né? Assim, mas não vai mais retornar aos seus direitos, porque já consideramos que você, né, já foi aberta a sua sucessão definitiva, já entendemos que você está morto. Então, assim, os interesses existenciais, sobretudo a personalidade da pessoa, não pode ser suspensa, não pode ser condicionada, não sofre prescrição, não sofre decadência. Então, mesmo depois de todos esses prazos previstos para a sucessão definitiva,
no caso da morte com prévia declaração de ausência, mesmo assim, interesses existenciais a pessoa vai retomar. O que pode acontecer, ela perder os direitos patrimoniais por conta do decurso do prazo, né? Então, nesses casos aqui, que vocês percebam que é uma total incerteza, né? Pode haver também uma presunção, uma declaração de morte, né, de óbito, por conta do passar do tempo e da necessidade de definição dessa incerteza. Né? Mas vejam que a gente fica aqui num campo muito nebuloso, com prazos muito longos, inclusive. Então, para não precisar, em algumas situações, o Código Civil vai dizer assim, não precisa passar por tudo isso, por todo esse procedimento tão demorado, tão custoso, para se declarar a morte. Em algumas situações excepcionais que estão lá no artigo 7º do Código Civil. Também aqui eu terei uma presunção, porque eu não tenho como constatar com certeza absoluta, eu não tenho aquela materialidade do cadáver para ter certeza que a pessoa morreu. Mas como a probabilidade da morte é maior, eu vou dispensar aquela prévia declaração de ausência, porque eu, no fundo, assim, eu tenho alguma informação que me conduz à conclusão de que a morte daquela pessoa era provável. Então, essa informação que eu falei para vocês agora, de alguma forma mais ampla, né, mais genérica, são as hipóteses do artigo 7º, incisos 1 e 2 do Código Civil. Então, quando eu tenho uma morte, quando eu tenho uma pessoa que estava em perigo de vida, e então eu tenho uma probabilidade extrema, no artigo 7º, de que ela veio a falecer, ou no artigo 2º, pessoa desaparecida em campanha, né, em guerra, ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, são pessoas, assim, são circunstâncias especiais que nos conduzem a uma conclusão com um pouco mais de probabilidade, aqui eu também não tenho certeza, mas tem um pouquinho mais de probabilidade de que a pessoa faleceu. Tanto eu não tenho certeza absoluta que ela só pode ser declarada após requeridas e esgotadas todas as buscas e averiguações pertinentes para tentar encontrar o corpo da pessoa. E aí, não conseguindo, a sentença de morte presumida vai declarar a data provável do falecimento. Então, vejam, aqui a gente tem várias situações que podem se encaixar, principalmente no artigo 7º, inciso 1º, por ser um pouquinho mais genérico, né? Quem estava em perigo de vida. Então, nós temos a situação, por exemplo, daquele rapaz, lamentável, né? A situação do Amarildo, que sumiu, nunca encontraram qualquer vestígio sequer do corpo dele, mas as circunstâncias permitiam concluir que ele foi vítima de uma atuação policial irregular, né, ilícita, ilegal, exagerada, enfim, que acabou possivelmente culminando na sua morte. Então, aqui a família procurou, inclusive, primeiro, né, ficou sem entender nada, e aí se investigou bastante, mas infelizmente não se conseguiu concluir, né, não conseguiu se encontrar o corpo dele. Então, poderia ser um caso aqui de morte presumida sem decretação de ausência. Você não vai exigir que a família tenha que passar por todo aquele procedimento que vimos anteriormente, né, para chegar a uma conclusão com relação ao falecimento dele. Seria, inclusive, cruel, né? Além de desnecessário e inadequado juridicamente. E temos outras situações também, né? De desastres, enfim, em que poderia se chegar a essa situação de morte presumível. Tem uma outra possibilidade aqui, que a Lei Federal 9.140 de 95 trouxe o artigo 1º dessa lei para mostrar para vocês, que são reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas que tenham participado ou tenham sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 61 a 88.
Então, durante o nosso regime militar. Então, aqui nós temos uma situação, uma hipótese legal específica de ausência de morte presumida sem decretação de ausência por conta de uma lei especial. Então, por isso eu trouxe para vocês que pode ser pertinente, só para mostrar que também fora do Código Civil nós tivemos essa possibilidade de uma situação específica ser reconhecida como uma circunstância para a conclusão de que a morte ocorreu, né, de uma pessoa cujo cadáver nunca foi encontrado. Agora, nós temos um procedimento específico na Lei de Registros Públicos, no artigo 88, que é a justificação de óbito. O cabimento está previsto nesse próprio artigo, que vai dizer que poderão juízes togados admitir a justificação para assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Vejam que essa situação se assemelha muito com o artigo 7º, inciso 1 do Código Civil. Inclusive, o parágrafo único vai falar de desaparecimento de pessoas em campanha, que também vai parecer agora o artigo 7º, inciso 2. O que eu vejo é que existe na doutrina uma certa divergência, porque uma parte da doutrina entende que esse artigo 88, ele tem sim relação, e esse procedimento de justificação de óbito é cabível nos casos do artigo 7º do Código Civil. E tem algumas outras pessoas que vão diferenciar esses institutos e vão dizer o seguinte: na verdade, eu tenho essa escalazinha aqui de presunções, né, que eu coloquei para vocês. Uma morte certa com cadáver, que é a morte real, que não se discute, lá que é possível constatar pela morte encefálica. E a Lei de Registro Público, no artigo 88, vai falar de uma morte que não é provável. Para esses doutrinadores, essa morte é certa. Essa morte não decorre de uma presunção, ela decorre de uma certeza. Embora aqui eu também não tenha um cadáver para constatar materialmente aquela morte. Sendo assim, para quem segue essa distinção, a morte do artigo 7º do Código Civil, que dispensa a decretação de ausência, ela é uma morte altamente provável, diferente da morte certa do artigo 88 da Lei de Registro Público. E a morte com decretação de ausência, dos artigos 22 a 39 do Código Civil, é uma morte com uma presunção mais fraca, uma probabilidade mais fraca, por isso ela exige um procedimento mais amplo. Enfim. Bom, exposta essa divergência, né, eu falo para vocês já o seguinte, que não é algo tão a se preocupar, embora vocês precisam saber muito bem essas hipóteses do artigo 8 e do artigo 7º do Código Civil. Há quem diga, por exemplo, que situações como o desastre de Brumadinho, né, teve mais o de Mariana, que também vitimou várias pessoas, enfim, que esses casos entrariam no artigo 88 do Código Civil, porque se fala, da Lei de Registro Público, porque aqui se fala expressamente, né, naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe. Nesse caso, então, ficaria flagrante que poderia ser qualquer outra catástrofe. Bom, de qualquer forma, nós não temos uma especificação maior a respeito desse procedimento. O que se diz é que vai se seguir o procedimento de jurisdição voluntária, que está 719 seguintes, e que, em regra, esse procedimento de justificação de óbito vai ter competência, vai tramitar perante o juízo sucessório. Bom, então, pensando nessa diferenciação, eu vou ter essa escala
de mortes, né, de presunções ou não presunções, ou certeza de morte. Presunção, sempre relacionem na cabeça de vocês. Presunção está associada com incerteza, tá? Eu confesso para vocês, assim, particularmente, eu acho que é muito sustentável a posição da doutrina que entende que essa morte prevista na lei de registros públicos se aproxime muito da morte prevista no artigo 7º do Código Civil, porque o fato de não se ter cadáver talvez não nos permita chegar à conclusão de que essa morte é tão certa assim. Por exemplo, tivemos situação eu me lembro de ter visto notícia em Brumadinho, de pessoas de uma pessoa, me lembro bem, que todo mundo achou que ela estava lá durante o rompimento da barragem, que ela havia sido vítima fatal, a família não conseguia localizá-los, bombeiros não conseguiram localizar também todos os cadáveres, né, retirar todas as vítimas. Então, essa pessoa estava sendo considerada morta pela família. Pouco tempo depois, ela reapareceu, né, falando que, na verdade, ela ficou chocada, né, não estava no local e conseguiu se safar, mas ela ficou em choque, por isso ela não apareceu e ficou, né, um tempinho sem dar informações sobre o paradeiro dela para a família. Então, vejam que nesse caso, também, assim, a mesma pessoa indicando por vários motivos que ela estava ali naquela situação, conseguiu haver né, ela não foi, ela não entrou, não foi vítima, graças a Deus, né, não foi mais uma vítima desse desastre. Então, eu questiono, né, eu tenho essa visão crítica de pensar assim, será mesmo que dá para a gente dizer que a morte é certa se não houver o cadáver? É claro que se você tem uma comprovação de que a pessoa entrou no avião e o avião caiu, né? A chance de sobrevivência a um desastre de avião, lógico que depende do desastre, mas, né, a chance de sobrevivência é mínima, é ínfima, caiu no mar, né? Enfim. Mas mesmo assim, eu questiono se existe essa certeza. Aliás, se a gente for questionar muito, a gente poderia questionar até se há certeza quando há mesmo cadáver, né? Se realmente a morte ocorreu ou não mesmo com cadáver. Então, esse critério eu acho que é mais fácil a gente fazer uma escala de maior probabilidade e menor probabilidade, mas fazendo né, tendo esse entendimento de que não dá para a gente pensar, dá para a gente facilitar os procedimentos conforme haja uma maior probabilidade de morte, né? Mas dizer que tem uma total certeza, eu tenho um pouquinho de dúvidas, né, a respeito disso. Mas, enfim, se vocês seguirem a orientação de que essa morte do artigo 88 da Lei de Registros Públicos se relaciona com o artigo 7º, vocês terão uma doutrina substancial em favor de vocês. Né? E o importante é sempre a gente também pensar na função do Instituto Jurídico. Qual é a ideia? A ideia é facilitar os procedimentos. Então, assim, entendo eu, né, pelo menos na prática, você não tem uma regulamentação muito específica na Lei de Registros Públicos que diferencia o procedimento do artigo 88 para o que seria de uma morte presumida do artigo 7º. Enfim, então, no fim das contas, uma distinção ela carece também de um efeito prático muito relevante. Né? E como a gente falava também na última aula, para classificar eu preciso ter alguma utilidade, né? Mas saibam dessas hipóteses de morte, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, qualquer conceito. Bom, eu trouxe só esse entendimento do STJ, que com relação à morte presumida, porque eu falei para vocês, inclusive, que a competência para declaração é do juízo sucessório. E de fato, porque o que acontece? Em regra, você vai ter a declaração de ausência e em seguida já a abertura da sucessão. Declaração de ausência, não, perdão. A declaração da morte presumida, a constatação ou a declaração da morte presumida, decretação da morte presumida pelo juiz,
e em seguida já tem a abertura da sucessão, né? Enfim, então, quando se pensa nesse raciocínio, de fato, o juízo competente vai ser o juízo da vara de sucessões, né? Bom, mas decidiu o STJ, percebendo que havia algumas ações que elas eram propostas tão somente para que a pessoa recebesse benefícios previdenciários, né, para que os herdeiros pudessem provar a morte daquela pessoa da qual eles eram dependentes, e então receber os benefícios previdenciários. E aí, constatando isso, houve um conflito de competência aqui entre Justiça Federal, porque seria competente para julgar os casos a respeito de previdência, né, em razão da matéria, e os juízos estaduais cíveis de sucessões. O STJ definiu, então, que se essa declaração de morte presumida for unicamente perseguida para se receber benefício previdenciário junto ao INSS, não há de se falar em direito de família, portanto, compete à Justiça Federal para processar e julgar a ação. Ficou mais fácil, né? Porque você já pede para o mesmo, você já pede no juízo que é competente, inclusive, para decidir sobre ações previdenciárias, né? Enfim. Então, por isso, essa decisão do STJ, vocês podem perceber que é um informativo de jurisprudência antiguinho, já de 2000, até antes do Código Civil de 2002, mas esse entendimento tem sido aplicado até hoje. Trouxe um outro acórdão um pouco mais recente, de 2013, mas é possível encontrar já acórdãos até desse ano mesmo, adotando esse mesmo sentido. Se o pedido for de morte presumida for o único propósito, tiver como único propósito a percepção de pensão por morte, a competência, então, é da Justiça Federal. Perfeito? Então, vocês que estão prestando o concurso, tenham atenção com relação a essa questão. Bom, então, encerrada essa questão que nós vimos a respeito da morte, eu já falava para vocês, né, que a morte é o momento da abertura da sucessão. A sucessão abre-se no momento da morte. O Código Civil, no artigo 1784, confirma isso que eu falei para vocês, e fala que a herança é transmitida desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, nós já podemos dizer, né, até agora, concluir, que a abertura da sucessão se dá no momento da morte e que ela tem como efeito a transmissão imediata da posse e da propriedade aos herdeiros legítimos e testamentários do autor da herança. Bom, confirma esse entendimento e esse princípio da Cesini a súmula 112 do STF, que vai nos dizer que o imposto de transmissão causa-mortes, que é aquele TCMD, é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão, portanto, tempo da morte. Ou seja, se o imposto aqui incide pela transmissão de titularidade, essa transmissão ocorre no momento da abertura da sucessão. Bom, é importante isso, inclusive, porque mesmo que se faça um inventário muito tempo depois da abertura da sucessão, portanto, da morte, o imposto, a alíquota do imposto vai ser a alíquota do momento da morte. Então, por exemplo, a alíquota hoje é 4%, amanhã aumenta para 8%, mas a pessoa morreu hoje, vai ser aplicado 4%. E não só com relação à alíquota, mas com relação a toda a lei aplicável, né? Nós já falaremos disso, mas a lei aplicável, a lei do ITCMD, né, como nós falamos em São Paulo, né, ITCMD, ela vai ser a lei aplicável, a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Bom, abro uma exceção importante aqui com relação ao legatário, porque eu falei para vocês que a transmissão a que se refere o princípio da Cesini
tanto da posse quanto da propriedade. Lembrando lá nos direitos reais que a posse são esses sinais visíveis, né, não sei se posso dizer uma apropriação, né, do bem, enfim. Enquanto a propriedade é o direito real mesmo, né, registrado, constatado documentalmente, enfim. Bom, então, para os herdeiros legítimos e testamentários, transmite-se tanto posse quanto propriedade. Mas o legatário, né, que ele é um sucessor testamentário, como eu falei para vocês na última aula, né? Ele é uma pessoa que vai suceder o autor da herança, mas a título singular, ou seja, ele recebe um bem determinado. Esse legatário, né, ele não tem de imediato a posse da coisa. Então, primeiro vai ser feita a transmissão da posse da propriedade, inclusive os herdeiros, eles podem se emitir na posse dos bens do autor da herança, mas o legatário, ele não pode, vejam que eu trouxe o artigo 1923, parágrafo 1º, que fala isso expressamente, não se defere de imediato a posse da quem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Então, lógico, no curso da ação de abertura e cumprimento do testamento, ou talvez no inventário, a depender do caso, pode o legatário pleitear, né, o ingresso dele, a posse de determinado bem que lhe foi deixado a título singular pelo autor da herança. Mas isso é excepcional, ele vai depender de um pedido, vai depender de um deferimento do juiz, né? Enfim, provavelmente ele pode até ser exigido a caucionar o juízo para poder entrar na posse do bem. Então vejam que existe essa excepcionalidade com relação ao efeito da sesine para o legatário, que é o sucessor a título singular. Se vocês forem bem precisos na terminologia, vocês vão perceber que o 1784 é técnico, porque ele fala herdeiros legítimos e testamentários. E nós falamos que herdeiro, a rigor, é aquela pessoa que recebe a título universal, ou a herança, ou uma parcela indefinida. Então, não tem nenhuma contradição aqui. Na verdade, o próprio Código Civil não falou em legatário no 1784. E quando falou em legatário, no 1923, ele disse que não é para transferir a posse da coisa. Perfeito? Então, com relação a isso, eu dou essas explicações, assim, né, para vocês ficarem tão rígidos, porque eu já falei para vocês, né, assim, na prática não existe todo esse rigor terminológico de usar herdeiros legatários, né, enfim, infelizmente não tem esse rigor. Vocês vão ler acórdãos, vão ver petições, enfim, manifestações em que, né, sentenças, às vezes, em que não vai ter todo esse rigor. Mas se facilitar um pouquinho para a gente entender o sistema, já vale, né, enfim. Então é isso. O legatário ele não recebe de imediato a posse da coisa, mas os herdeiros, sejam legítimos ou testamentários, recebem tanto posse quanto propriedade. Perfeito? E o princípio da sesine é importante também para a definição do lugar e da lei aplicável à sucessão. O artigo 1785 vai dizer, né, que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Vejam que isso é importante, não é onde o falecido morreu, né? É o último domicílio dele. Essa norma ela tem um caráter, uma importância, um efeito maior processual. Então, assim, a gente até questiona um pouquinho a importância dela, para ser muito sincero. Sobretudo porque quando se vincula o lugar da abertura da sucessão a uma competência territorial, o artigo 48 do Código de Processo Civil vai falar disso, da competência para o procedimento de inventário, partilha, arrecadação e, né, tudo mais. Essa norma, ela tem um caráter, é uma norma, é uma competência em razão do local. E sendo uma competência em razão do local, ela vai ser uma competência relativa. Portanto, ela, né, não é tão importante por conta disso.
o autor da herança já é falecido, não é ele que vai brigar, né, pelo cumprimento da disposição de que um inventário, por exemplo, seja aberto no local do seu último domicílio. Perfeito? Bom, com relação também à legitimação para suceder e a lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, da sucessão, né, também vai ser um efeito da SESINI. Então, segundo o artigo 1787, vai regular a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela, né? Ou seja, ao tempo da abertura da sucessão. E aí, por isso, eu falava para vocês que quando se abre uma sucessão, né, com uma morte de uma pessoa, a lei que eu vou buscar também aplicar, a lei estadual, tendo em vista que é um imposto de competência estadual, então a lei estadual dos impostos de transmissão, eu vou ver qual era a vigente naquela época, naquele momento. Então, isso também é importante no decorrer da sucessão e é um efeito do princípio da SESINI. Agora, já que a gente falou ali um pouquinho de legitimação, também a lei que regula a legitimação sucessória, eu quis falar agora para vocês, retomar também essa distinção de institutos sobre capacidade, legitimidade e legitimação, porque na verdade o que acontece? Legitimação e legitimidade, existe uma divergência. Tem gente que usa como sendo a mesma coisa, sem uma grande distinção. Tem gente que fala que legitimação é mais uma situação de direito material e legitimidade, né, uma análise de direito processual, enfim. Eu não vou fazer essa distinção também muito rigorosa, a gente está aqui no direito civil e às vezes a gente acha as pessoas falando de legitimidade, às vezes em legitimação, enfim. Mas os conceitos de direito material, de direito civil, que são importantíssimos para a compreensão da matéria, é a distinção entre capacidade de direito, capacidade de fato e capacidade específica. Essa capacidade específica que pode ser identificada como legitimação, né? Mas a de direito, também retomando nossas aulas de parte geral, vocês se lembram que é aquela do artigo 1º do Código Civil, que vai conferir a qualquer pessoa a qualidade de direitos e deveres na ordem civil. Bom, a capacidade de fato por outro lado, a possibilidade de exercer pessoalmente, diretamente, os atos da vida civil. Então, por isso falamos, na capacidade de fato, ela pode ser maior ou pode ser menor. Ela pode ser, eu posso ter plena capacidade, posso ter uma capacidade mais reduzida, né, relativa, e posso não ter capacidade nenhuma, que seria a incapacidade absoluta. Lógico que eu estou falando de uma forma muito simplificada. Nós discutimos isso na parte geral, que me dói até falar assim, não posso ser absolutamente incapaz, não ter capacidade para nada, né? Enfim. Então, remeto também às aulas da parte geral, mas a minha crítica é mais porque a gente sabe, não tem uma pessoa que seja absolutamente incapaz, mesmo uma pessoa que é absolutamente incapaz, tem algum ato jurídico que pode se extrair daí dele, né, algum efeito jurídico, e por isso seria questionável a gente falar em absoluta incapacidade ou ser muito peremptório com isso, né? Mas, num esquema mais simplificado da estrutura do Código Civil, o que nós temos são pessoas plenamente capazes, e as plenamente capazes, elas não estão descritas no Código Civil, porque, na verdade, é todo mundo. A incapacidade é que restringe, então é a incapacidade que precisa ser expressa no Código Civil. Então, por isso, tem os artigos 3º e 4º que vão determinar os casos de incapacidade absoluta. Já falo que são as pessoas menores de 16 anos, e a incapacidade relativa, que são as pessoas que estejam entre 16 e 18 anos de idade. E outras situações, né? A gente tem a pessoa que não pode se exprimir, o ébrio habitual, viciado em tóxico, enfim. Também com todas as críticas que se possa fazer esse artigo 4º do Código Civil.
Mas, enfim, aí aqui eu tenho esses dois conceitos importantes. E aí depois a gente fala em uma capacidade específica, que às vezes ela é um pouquinho esquecida, né, no direito civil, nos nossos estudos, mas é, na verdade, uma capacidade que é aferida em circunstâncias especiais, diante de circunstâncias especiais, para atos específicos. Então, o fato de uma pessoa não ter uma capacidade específica para praticar algum ato ou para ser sujeito de uma determinada relação jurídica, não a faz incapaz em geral. Então, por isso essa capacidade que a gente fala que é uma capacidade específica. E por isso, para distinguir, alguns doutrinadores costumam falar em legitimação ou legitimidade. Né? Aqui a pessoa vai ter uma avaliação específica para um ato concreto. E aí eu vou mencionar para vocês já o artigo 1801 do Código Civil, que eu acho que deixa tudo mais claro para a gente entender que essas pessoas que estão no artigo 1801, elas podem ser consideradas, ou elas são identificadas também na doutrina como pessoas suspeitas. Né? Pessoas suspeitas. Por quê? Porque a circunstância em que ela se encontrava não permitia que ela fosse nomeada herdeiro ou legatário. Essa capacidade para suceder do artigo 1801, podem perceber que ela é específica para a sucessão testamentária, ela acaba sendo aplicável para a sucessão testamentária. Mas, de qualquer forma, o que nós temos, então? Que uma pessoa, né, para a sucessão legítima, qualquer um pode dar da capacidade para suceder na sucessão legítima. Vai ver, inclusive, que é uma capacidade muito ampla. Mas, com relação à sucessão testamentária, eu vou ter essa restrição do artigo 1801. Então, vejam só, a pessoa que a rogo escreveu o testamento, ou seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes ou irmãos, não pode ser nomeada herdeira ou legatária por esse testador que ela assistiu. Bom, entenderam a situação, por que ela pode ser considerada suspeita? Né? Ora, se foi ela que assinou e ela assinou a rogo, ou seja, o testador assinou a rogo, né? Se ela que escreveu o testamento, vai saber se ela também não induziu, não interferiu na liberdade testamentária do testador. Então, se o testador quiser muito contemplar essa pessoa, ele escolhe outra pessoa para escrever o testamento dele, né? E vejam só, se ele escolher uma outra pessoa para escrever o testamento dele, essa pessoa pode ser considerada, pode ser nomeada herdeiro ou legatário. É a circunstância de escrever o testamento de alguém que não pôde assinar, né, ou assinou a rogo, que faz com que essa pessoa seja não tenha capacidade para suceder naquela sucessão específica. Né? Então, deu para entender isso? Vejam que é a circunstância especial. Então, a pessoa figurou como testemunha do testamento. Ou ela é testemunha, ou ela é herdeira testamentária. Então, ela não pode ser nomeada herdeira, nem legatária, se ela for testemunha. Se o autor da herança, né, o testador, quiser muito que ela seja, né, herdeiro ou legatária dele, chama outra pessoa para ser testemunha. Aí não vai ter problema nenhum. Quando a pessoa está no rol desse artigo 1801, né, existe alguma violação a esse artigo 1801, essas disposições testamentárias em favor dessas pessoas, vejam bem, legitimadas a suceder, está no artigo 1802, que eu trouxe para vocês aí do Civil, essas disposições são nulas, ou seja, considera-se como se elas nem tivessem escritas no testamento. Essa pessoa é como se ela nunca, né, tivesse sido herdeira. Não é, né, nunca foi herdeira. Ela não chega a receber nada, ela não recebe nada, porque ela não tinha legitimação para suceder naquele caso concreto. Né? E aí o Código Civil tem toda uma proteção, inclusive pessoas interpostas a essas pessoas
que são elencadas no artigo 1801, são também consideradas pessoas suspeitas, né? Também não são legitimadas a suceder. Então, vejam só que aqui é uma capacidade muito específica, mas é uma capacidade que a gente fala em capacidade, né? Mas na verdade o que o Código Civil faz aqui também é dizer quando há essa incapacidade específica, portanto, dizer quando não há essa legitimidade, né? Ou legitimação, dependendo da corrente que você usar, ou nenhuma das duas, né? Você se entender como sinônimo, enfim. Então, o Código Civil ele define quem não é capaz especificamente para suceder, nesse caso da sucessão testamentária. Depois tem o artigo 1803 que vai falar: lícita deixa ao filho do concubino, dá até uma dorzinha, né, no coração, fala assim, filho do concubino, esse nome concubino ainda não tá legal, né, assim, a gente sabe que o Código Civil de 2002 fez a distinção a chamar o concubino de a pessoa que mantém relação com alguém que tem algum impedimento para casar, mas mesmo assim parece que pesa, né, ao filho do concubino. Quando também o for do testador. Veja só. Bom, então aqui nós temos essa situação de capacidade específica. Né? Então, a capacidade específica. As pessoas em si não são incapazes, elas não são abstratamente incapazes. Elas só são consideradas incapazes concretamente se elas estiverem nessas circunstâncias do artigo 1801 do Código Civil. E uma vez que elas saem dessa situação, elas recobram totalmente a capacidade para suceder na sucessão testamentária, né? Enfim. Então, essa é uma colocação. Nós temos algumas outras hipóteses, né? Além da testemunha e da pessoa que arroga escreveu o testamento, tem o inciso 3 que vai falar do concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Aqui a gente também tem uma pequena divergência doutrinária, para, né, quando vocês forem, já que vocês estão prestando provas, né, prestando alguns concursos, é importante vocês saberem a letra da lei e saberem que existe, né, toda essa exigência de que o concubino do testador casado não tem legitimidade para suceder, salvo se, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Mas eu ressalvo aqui que, na verdade, o Código Civil foi um pouquinho anacrônico nesse ponto, porque, como eu falava para vocês, o concubino hoje é entendida aquela pessoa que tem uma relação com alguém casado ou alguém que tem um impedimento para o casamento, né? A pessoa que não tem impedimento para o casamento e que tem uma relação amorosa, né, conjugal com uma outra, é chamada de companheiro. Nós identificamos o instituto, né, esse fato social que é reconhecido juridicamente como união estável. Então, se houver a separação de fato do cônjuge há mais de 5 anos e a pessoa que está separada de fato passar a conviver com outra, essa outra não vai ser chamada, identificada por concubino. Ele vai ser o companheiro, vai ser a união estável. Então, esse artigo ficou esquisito, né? Ele ficou deslocado, porque o concubino é o amante, entre aspas, né? Assim, é aquela pessoa, o que o Código Civil distinguiu foi isso, a pessoa que mantém relações com alguém casada e a pessoa que mantém relações sem ter a formalização do casamento é a pessoa casada, né? Enfim, então, né, sendo concubino, o companheiro e o cônjuge. Então, nesse caso aqui, a gente vê uma certa confusão. Uma leitura constitucionalizada desse inciso deveria ser como? Bom, primeiro que já é até um pouquinho questionável que o concubino do testador casado não possa ser nomeado herdeiro nem legatário, porque dá para ver que a razão aqui é moral, não existe necessariamente aqui uma
um prejuízo à liberdade testamentária do autor da herança, como tem nos outros casos que a gente percebe. Né? Então, na verdade, parece que o Código Civil aqui, mais uma vez, está tentando preservar aquela paz doméstica, né, que a gente falava na última aula. Então, essa razão é muito moral. Se a gente for pensar numa pluralidade familiar, na possibilidade de se tutelar diferentes formas de família, se pensar também na tutela do indivíduo dentro da família, esse inciso inteiro é questionável. A gente precisaria pensar hoje, e eu vou fazer uma correlação rápida aqui, e depois vocês vão ter a aula de família para aprofundar, mas é o caso de se pensar naquela situação de famílias paralelas, né? Enfim, então, às vezes, uma pessoa pode estar vinculada, né, com dois núcleos diferentes de família, conduzindo paralelamente, ele mantém um casamento, na outra ele não mantém um casamento, né? Não é um casamento, não estou falando de bigamia, né? Estou falando de uma pessoa que tem, né, união estável, e aí ele não pode deixar nada para essa pessoa com quem ele mantém uma união estável, muito entre aspas, tá? Estou falando, pensando numa ótica mais constitucionalizada, mas a rigor pelo Código Civil seria um concubino, e aí ele não poderia deixar nada de acordo com esse artigo 1801. Então, assim, esse artigo ele cabe inúmeras críticas, né? Outra possibilidade seria a gente entender pelo descabimento do total desse salvo se em diante, né? E aí eu poderia dizer assim, olha, não podem ser nomeados herdeiros nem legatários concubino do testador casado. O concubino ainda existe. Mas salvo se este, sem culpa sua, estiver separado, isso daí não existe mais. Isso que eu estou falando para vocês é para prova discursiva ou prova oral. Para a prova que vocês forem fazer de múltipla escolha, prestem atenção no texto da lei. A gente engole todas essas críticas, né? E a gente reconhece que o Código Civil ainda mantém vigente, sem nenhuma manifestação, assim, a gente não tem nada de declaração de inconstitucionalidade, nada que conduza o contrário com relação a esse artigo, esse inciso 3 do artigo 1801, certo? Então, mantido esse inciso, né? Mas com todas essas críticas, eu não consigo não falar das críticas, né? Porque ainda mais para vocês pretendem exercer como defensores públicos em um futuro próximo. Bom, e aí no inciso 4 vai falar da tabelião civil militar, comandante escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizeram aprovar o testamento. Então vejam que em todas essas situações, exceto no 3, né, no inciso 3, parece que existe uma preocupação com a tutela da liberdade de testar do autor da herança. Bom, enfim, avançando um pouquinho mais aqui, então, na capacidade de legitimidade, o 1798 do Código Civil vai falar mais uma vez, né, que legitimam-se a suceder. Então, vai colocar mais uma vez essa palavrinha para a gente pensar. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Aqui eu estou falando da sucessão em geral, né, da sucessão, seja legítima, seja testamentária. Então, esse artigo aqui, percebam que essa legitimidade é mais ampla do que a capacidade de fato, para vocês verem que são conceitos bem autônomos, né? Pessoas já concebidas, vejam só, pessoas já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, nascituro, né? Ele não tem capacidade de fato, mas ele pode ter aqui legitimidade para receber uma herança. Então, por isso que é importante a gente ter muito claramente distintas essas categorias jurídicas, certo? Então, conclui-se que, inclusive, a capacidade específica para suceder na sucessão em geral é até mais ampla do que a capacidade de fato. E eu não preciso ter capacidade de fato para ser herdeiro, por favor, né? Assim, não tem nada a ver. O conceito aqui é de legitimidade. Bom, o artigo 1799 vai falar na sucessão testamentária, ainda algumas outras possibilidades,
né, de pessoas serem chamadas a suceder, então de poder serem vocacionadas a suceder pela sucessão testamentária. Mais uma vez, filhos ainda não concebidos, mas, ou melhor, aqui tem uma diferença importante do 1798, aqui é o filho não concebido. Quando eu falava, perdão, eu estou vendo aqui a hora, quando eu falava do 1798, são pessoas, é o nascituro, né, como eu falei, pessoa já concebida. No 1799, no inciso 1, eu estou falando das pessoas ainda não concebidas. Aqui é o que a doutrina chama de prole eventual. Então, se fulano ou beltrano tiver um filho, eu quero que meu patrimônio fique para ele. Então, eu posso contemplar por testamento alguém que ainda nem existe. Posso também contemplar pessoas jurídicas. Na sucessão legítima, eu não posso. Não existe previsão na sucessão legítima, mas na sucessão testamentária é possível contemplar pessoa jurídica. E o inciso 3 do 1799 vai falar da pessoa jurídica cuja organização for determinada pelo testador, sob a forma de fundação. Só porque a gente tem aquela situação da pessoa que deixa, institui uma fundação de direito por testamento, só que o cumprimento dessa disposição testamentária vai depender da abertura da sucessão. Então, no momento da abertura da sucessão, essa fundação, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ainda não existe. Então, a rigor, né, ela ainda não existe, ela ainda não tem um ato constitutivo registrado e tudo mais. Então, por conta disso, houve essa especificação um pouquinho melhor do artigo 1799, inciso 3, no Código Civil, para falar que, mesmo quando a pessoa jurídica ainda está para ser constituída, né, quando ela for determinada a sua constituição sob forma de fundação pelo testador, ela também pode ser contemplada na sucessão testamentária. Perfeito? Bom, a gente pode problematizar muitas coisas a respeito da legitimidade sucessória. Vocês podem perceber, por exemplo, no artigo 1798, que é o geralzão, né, que podem suceder pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. E quando o Código Civil foi elaborado, né, ou quando tivemos as maiores discussões a respeito da lei, nós ainda não tínhamos tantas possibilidades com relação à biotecnologia, né, com tudo que foi de avanço da biotecnologia. A gente até tinha, né, o bebê de proveta, a Louise Brown, primeiro bebê de proveta, é da década de 70, né, que coincide ali mais ou menos com o período da elaboração do anteprojeto do Código Civil. Mas talvez não tivesse dado conta ali do que era aquilo, o que representaria aquilo e como aquilo seria popularizado posteriormente. Então, hoje, que nós temos a possibilidade de fazer reprodução humana assistida, né, por extracorpórea, né, por meios extracorpóreos, em que se faz a fecundação do óvulo e do espermatozoide fora do corpo humano, e se pode manter criopreservados, ou seja, congelado lá em laboratório por muito tempo, esses embriões, né? O que eu vou entender, então, por concepção hoje, né, no Código Civil, para efeitos do artigo 1798, né? Ou seja, para dizer que a pessoa é legitimada no momento da abertura da sucessão, para dizer que a pessoa concebida é legitimada na abertura da sucessão. Será que concepção é encontrar o óvulo e o espermatozoide formar o embrião? Se for isso, será que tem um monte de pessoas concebidas em laboratório, né, assim, criopreservadas? Enfim. Estou problematizando isso só para pensar com vocês que, às vezes, uma pessoa pode nascer muito depois da morte do seu próprio pai ou da sua própria mãe, porque ela foi fruto de uma reprodução humana assistida, em que os embriões foram formados lá em laboratório, foram mantidos criopreservados e foram utilizados, implantados em um corpo humano, que pode ser da própria mãe ou de uma gestante por substituição, posteriormente, muito após a morte de algum dos seus genitores. E aí,
como nós faremos para resguardar os direitos sucessórios dessa pessoa que nasce muito tempo depois, por exemplo, da abertura da sucessão, né? Coloco essa dúvida para vocês, não temos nada pacificado, é mais para a gente refletir, mesmo, afinal de contas, a proposta do nosso curso não é só ficar lendo o texto da lei, né, mas problematizar também, porque é assim que vai acontecer, e é assim que acontece na vida, na nossa vida profissional também, e, eventualmente, se vocês, como defensores, se depararem com uma situação dessa também, né, de ter que defender os interesses dessa pessoa, vocês precisarão de argumentos. Enfim, então tá aí a matéria, o início da discussão parte do artigo 1798 do Código Civil. Perfeito? Bom, eu só explico aqui um pouco melhor, trouxe o artigo 1800 para falar um pouquinho melhor, um pouco mais de como se dá a tutela da prole eventual, né, na abertura da sucessão. Prole eventual, desculpem se eu fui e voltei, né? A prole eventual é pertinente sempre à sucessão testamentária, né? Pela sucessão legítima, são só as pessoas já concebidas. Na sucessão testamentária, é possível aumentar um pouquinho mais, ampliar para as pessoas ainda não concebidas, desde que o testador aponte quem são esses pais dessa pessoa ainda não concebida, tá? Então, desde que fala filho de fulano, filho de ciclano, mas fulano e ciclano não tem filho ainda, né? Enfim, então, se esse fulano ciclano vier a ter um filho, né? Bom, e aí o 1800 vai explicar um pouquinho melhor como se dá isso, inclusive no parágrafo 4º, vai dizer que decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, se não for concebido o herdeiro esperado, os bens vão ser entregues aos herdeiros legítimos. Então, vejam que tem um prazo de espera. Também, mais uma vez, eu não posso ficar indefinidamente numa situação de espera, aguardando que o autor, a pessoa indicada pelo autor da herança tenha o filho. Então, o próprio Código Civil coloca o prazo máximo de espera para permitir o recebimento da herança pelo eventual. Bom, agora eu vou deixar essa parte dos excluídos da sucessão para a nossa próxima aula. Falaremos então ainda de indignidade e deserdação, também ainda vai ter um pouquinho a ver com o que começamos agora, mas aí a gente deixa para a próxima aula. Deixa eu voltar.